lendo aqui, né, acho que um artigo teu antigo, por sinal, eu acho, não tão antigo assim, deixa eu pegar a data, vai, foi do mês 4 aí, em abril, na verdade, para não mostre minha idade. Não, é antigo agora, há pouco tempo, fica tranquilo. É que assim, né, 2 meses já é antigo diante de tantas coisas que acontecem. Mas não, achei muito bom, na verdade, onde você fala ali, principalmente, né, em relação à questão dessa disputa das eleições, que você fala muito em relação aos partidos e aos nomes, né? Eu penso exatamente até dessa forma como você trouxe ali, né? O Lula é maior do que o PT, o Bolsonaro também é maior do que o partido em si. As pessoas estão aí numa eleição hoje muito polarizada pelos nomes e não exatamente no partido em si, né? Queria entender um pouquinho da sua visão, pegando o gancho já disso, até que você fala assim que não são, os partidos são importantes, mas não são variáveis suficientes para compreender essas eleições no Brasil. A gente viu um enfraquecimento muito grande de outros partidos antes tido, né, com nome, peso aí nessa disputa. O próprio PSDB, acho que é um racha muito grande que acabou trazendo uma fragilidade por não ter um nome. E sim, né, a sigla do partido em si não foi suficiente especificamente para conseguir trazer exatamente uma possível terceira via. A gente viu muito mais também um nome que era cogitado antes, né, dessas últimas questões, por isso que eu falo que é antigo, porque tudo muda, que era do Moro, mudou de partido, mudou também aí de postura em relação a não querer mais disputar a eleição presidencial, ainda está ali sem direção, disse no último discurso que vai rodar o Paraná para ver especificamente, né, depois tomar os passos de qual linha que ele pega, se vai ser deputado, Senado, enfim, ainda não tem nada muito concreto. Mas você acredita que essa seja realmente o futuro mais da nossa, de repente, do nosso cenário político, mais o nome e menos o peso do partido em si? Por enquanto Por enquanto nós temos 2 categorias culturais eleitorais, a categoria do lulismo, que é maior que o PT, evidentemente, e a categoria do bolsonarismo, que é maior do que o PL, onde está o presidente, evidentemente. E essas categorias, elas podem, talvez, ser explicadas por N coisas, mas uma delas é o caráter, o que a gente chama de sebastianista, messiânico, do brasileiro, né? Nós tivemos até uma novela muito famosa antigamente chamada O Salvador da Pátria, e nós, apesar de sermos uma república, nós somos, socialmente falando, um país, de certa forma, quase monárquico. Não há nenhum país do mundo que tem tanto bar chamado Rei das Codornas, Rei do Pastel e etc. A gente é monárquico por natureza porque a gente acaba acreditando nessas coisas, né? É muito mais importante para um torcedor de futebol, que é uma das grandes religiões brasileiras, a contratação do atacante do que a contratação do técnico, ou da equipe técnica, ou do médico, enfim. Então, nós temos muito ainda essa personalização das coisas. O culto à personalidade no Brasil, ele é muito forte. Enfim, as religiões mostram isso também. Você tem várias denominações religiosas de todas as matizes, cristãs ou afro, que são fundadas em cima do líder e etc. Então, esse é o Brasil. O brasileiro tem essa cultura, não tem para onde fugir, né? É basicamente isso. E isso acaba, de certa forma, fazendo com que as agremiações partidárias tenham que ter grandes puxadores de voto, líderes, etc. Bom, difícil pensarmos que vai ser fácil furar essa bolha entre lulismo de um lado e bolsonarismo de outro. Essa bolha, eu acho que ela ainda permanece, no mínimo, algumas décadas aí no Brasil. E por que eu estou falando de décadas, né? Porque, claro que ela vai ter filhotes, no sentido de... como se fosse um guarda-chuva. E a prova que eu tenho é a Argentina. O peronismo na Argentina e o antiperonismo é o que dá a tônica das eleições da Argentina 30 anos após ainda a morte de Perón, e assim são os países vizinhos e da América Latina. Isso tem um lado, evidentemente, ruim, porque você acaba limitando as possibilidades de outras vias, claro, é muito mais difícil para alguém de terceira via não se filiar a uma dessas 2 correntes. Uma hora ou outra eles serão chamados. Imagine, por exemplo, a Simone Tebet. Ela será chamada no segundo turno a escolher, né? Evidentemente, entre Lula ou Bolsonaro. Por outro lado, tem um aspecto relativamente interessante aí, que na cauda do tempo os partidos vão se afunilando, né?
Porque quem não se adequar a isso vai se afunilando. Você veja, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dado importante aqui, para quem não conhece. Os Estados Unidos tem mais de 100 partidos, especialmente os regionais. Porém, só 2 conseguem chegar à Casa Branca e especialmente ao Congresso. Por quê? Porque a coisa vai afunilando, né? O futebol espanhol, por exemplo, de centenas de times, acabou tendo 2. Você pega o Campeonato Brasileiro mesmo, do futebol, acabando de piramidar o Brasil. Quer dizer, nós estamos cada vez mais entrando nesse mundo mais polarizado mesmo, né? E isso parece ser uma vertente que também vai para as eleições. E, nesse sentido, o lulismo e o bolsonarismo, fundado na figura dos dois, porque primeiro que eles estão vivos, segundo que eles estão com saúde, né? Terceiro que eles vão disputar a eleição esse ano. Então é muito difícil acreditarmos que essas 2 amálgamas culturais eleitorais, que é o lulismo de um lado e o bolsonarismo de outro, tenham condições de miar para os próximos anos. Não, ao contrário. E